Na aula de hoje, nós vamos falar sobre outro material biológico para realização de exames laboratoriais, o sangue. O sangue é um fluido viscoso, levemente alcalino. O pH dele varia em torno de 7,4 no sangue arterial e 7,35 no sangue venoso, mas a gente sabe que em situações de exercício intenso ou outras situações que aumentem o metabolismo, ou ainda por fato de ter um fluxo sanguíneo lento nos tecidos, essa queda de pH ela pode ser maior. Aqui a gente tem apenas um esquema ilustrativo, só para a gente relembrar da grande circulação e da pequena circulação. Na pequena circulação, a gente sabe que esse sangue pobre em oxigênio deixa o coração e vai em direção aos pulmões. E nesse contato desses capilares pulmonares com os sacos alveolares, com os alvéolos propriamente ditos, ocorre a hematose, essa troca gasosa de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Uma vez oxigenado, esse sangue ele deixa os pulmões e voltam em direção ao coração, e a partir desse novo bombeamento, esse sangue ele é direcionado para todo o corpo, aonde nos tecidos ocorre novamente essa troca. Nesse momento, os tecidos eles captam oxigênio e devolvem para a circulação o gás carbônico, e esse sangue pobre em oxigênio retorna para o coração, iniciando novamente um ciclo na pequena circulação. À direita nós temos a imagem mais uma vez dos sacos alveolares, demonstrando a entrada e saída desse oxigênio, desse gás carbônico. E embaixo à direita temos, só para lembrar, que as artérias levam o sangue do coração para os leitos, né, para os capilares, e os capilares, o sangue vindo desses capilares são deixados através das veias para o coração. Em função do seu teor de gás carbônio e oxigênio, a coloração do sangue ele pode variar. A gente sabe que um sangue arterial ele tende a ser um vermelho vivo, como a gente pode ver aqui nas imagens, por conta dessa alta porcentagem de oxigênio. Em compensação, o sangue venoso ele vai ter essa coloração mais escura devido à baixa de oxigênio e essa alta porcentagem de gás carbônico. O sangue ele é composto pelos elementos figurados, que são as plaquetas, os leucócitos e as hemácias. Aqui eu trago fotos de um microscópio eletrônico, ele é bem mais avançado do que aquele microscópio que a gente tem na escola, porque devido ao avanço tecnológico, esse tipo de microscópio ele consegue fazer imagens de alta resolução da superfície da amostra analisada, e dependendo do tipo de equipamento ele consegue fazer um aumento, chega de 300 mil vezes o tamanho normal. Por isso a qualidade dessas imagens, e algumas delas você consegue ter essa noção de 3D, a riqueza de detalhes, e aí em função dos avanços tecnológicos, alguns eles fazem uma produção na imagem, conseguem colocar cor, e é bastante interessante essa visão do que é o real. Então nós temos aqui a imagem da hemácia, né? A plaqueta, um leucócito. Nesta imagem aqui de baixo, essas esferas são Staphylococcus aureus, uma bactéria, e parte de um neutrófilo mostrando o processo de fagocitose. Aqui nós temos as células do sangue, né? O sangue na corrente sanguínea, então nós temos as hemácias, temos os leucócitos mais uma vez, e essas estruturas pequenas espalhadas seriam as plaquetas. E nessa última imagem, nós temos um coágulo formado, onde a gente percebe as hemácias, nós temos uma grande formação de fibrina, e em meio nesses entremeados da fibrina, nós temos também as plaquetas. Elas não ficam tão visíveis, mas nessa localização aqui, onde a gente está a seta da plaqueta, seria a plaqueta após a ativação, né? E ela contribui para a formação dessas fibrinas. E junto com os elementos figurados, nós temos o plasma. A gente sabe que o volume total de sangue de uma pessoa saudável é em torno de 7% do seu peso. Então, se a gente tivesse uma pessoa de em torno de 70 quilos, mais ou menos, ela teria 5 litros de sangue. E desses 5 litros de sangue, cerca de 55% seria só de plasma, ou seja, 2,75 litros
de plasma no corpo daquela pessoa de 70 quilos. E ele confere uma propriedade líquida ao sangue, né? Então, cerca de 90% dele é composto por água, mas além dessa água existem outros solutos, né, como por exemplo proteínas, nutrientes, eletrólitos, substâncias que vão ajudar na regulação de atividades celulares, né, em metabolismo e até mesmo materiais da própria degradação desse metabolismo, né? Então, os solutos que vão estar presentes nesse plasma, eles vão ajudar a manter essa homeostasia, né? Esse estado de equilíbrio dinâmico que o corpo precisa. Vai ajudar a proporcionar esse pH desse sangue, né? Essas concentrações de íon H+, essa osmolaridade, né? O número de partículas por litro desse sangue, né? E que é ideal para o próprio metabolismo celular do corpo como um todo. E a visualização desses componentes do sangue é possível fazer de uma forma macroscópica, né? Quando a gente pega uma amostra de sangue, colhe num desses tubos que tem anticoagulante, pode ser o roxo, o azul, por exemplo, e coloca esse sangue, essa amostra para centrifugar. Depois que você tira da centrífuga, você vai perceber que houve uma sedimentação. E aí as camadas, elas são visíveis, né? Elas se separam e a gente consegue ver cada uma das camadas. E a partir desse sangue centrifugado é feito um exame que compõe um hemograma. Provavelmente vocês já devem ter visto no hemograma completo de vocês, que é um hematócrito, que geralmente para mulher é em torno de 35% a 49% e para homem em torno de 40% a 54%. E que reflete a porcentagem do volume total de hemácias que ocupam no sangue, né? Então, é uma avaliação importante também que se faz. E é daí que surge o hematócrito, né? Isso daí é apenas uma curiosidade, eu acho interessante para compor o nosso assunto e só vai aumentar ainda mais a visão de quanto é importante o processo de coleta que a gente precisa fazer. Nessa imagem à esquerda a gente pode ver a divisão das camadas, né? Então, nessa parte amarelada seria o plasma. Essa levemente esbranquiçada entre a parte amarelada e a mais escura seriam os leucócitos. Em cima dos leucócitos estão as plaquetas, mas é difícil distinguir a olho nu a sua camada. E no fundo do tubo nós temos as hemácias, que são os elementos mais pesados, que com a sedimentação elas tendem a ficar no fundo do tubo. Aproximando um pouco mais essa imagem, a camada leucocitária ela fica mais visível. À direita a gente tem a imagem de dois tubos sinalizados pela seta azul, que seriam dois tubos com taxas normais de leucócitos, em torno de 5 a 11 mil células por microlitro. E do outro lado, à esquerda, a gente tem o tubo sinalizado com a seta vermelha, que seria um exame que teria em torno de 270 mil células, né, no caso de leucócitos por microlitro. O responsável pela postagem, ele coloca na descrição de que se tratava de um sangue, né, que ele fazia uma comparação de um sangue de uma pessoa que apresentava uma leucemia mieloide crônica, né, que é um câncer não hereditário, né, geralmente que se desenvolve na medula óssea, atinge a maior parte do caso de pessoas adultas a partir dos 50 anos, e que se distingue dos outros tipos de leucemia por conta dessa anormalidade genética que atinge os glóbulos brancos. Por isso, esse aumento significativo dessa camada leucocitária. É só para a gente reforçar que as hemácias, elas, pela questão de elas serem células mais pesadas, elas tendem a se depositar no fundo do tubo após a centrifugação e que elas ocupam em torno de 35% a 50% desse volume total. E na imagem à direita, nós temos outras imagens, né? Nas duas imagens à direita, na verdade, nós temos duas fotos de uma microscopia eletrônica. Na primeira, a gente tem a imagem de uma artéria e dentro dela a gente tem as hemácias. E embaixo também era uma foto mais aproximada de hemácias
e que essas imagens sofreram uma produção, né? E eles destacaram e deram cor a essa imagem que, na realidade, elas são em preto e branco. Mas quando você colhe um sangue num frasco sem anticoagulante, com o passar do tempo ele tende a coagular. Por isso que na foto da direita você percebe que ele vira 2 tubos nesse tubo amarelo e o sangue não cai naquele que está invertido, porque ele está coagulado ali dentro. Então, por isso que você vira ele de cabeça para baixo e ele fica no mesmo lugar. Mas se você deixar esse sangue parado ou colocar ele para centrifugar, após a centrifugação, você também tem essa sedimentação. A única coisa é que esse líquido que fica na parte superior não é o plasma, porque parte de componentes orgânicos e inorgânicos, eles deixam esse plasma para compor esse coágulo que fica na parte inferior. Então, é diferente da versão, né, da imagem anterior, onde a gente, num tubo roxo ou azul, que tinha anticoagulante após a centrifugação, o líquido sobrenadante, a gente tem um plasma. No caso de uma coleta de sangue num frasco sem anticoagulante, quando a gente tem a centrifugação, a gente tem o soro, porque na verdade é o plasma após a perda de fatores de coagulação e de fibrinogênio por conta da coagulação desse sangue. Nessa imagem também a gente traz aqui essa separação dessas camadas, esse líquido sobrenadante amarelo, né? Um tá mais turvo e outro tá mais claro, é o soro. Essa estrutura esbranquiçada que vem logo abaixo é o gel separador, que na verdade ele é uma estrutura utilizada em tubos para dar mais estabilidade nesse soro após a centrifugação. E não contaminar a amostra com células desse sangue, né, após a centrifugação, e aí eles conseguem um soro de melhor qualidade para poder fazer o exame. Então, por isso que algumas das vezes, dependendo do exame, você vai ver que eles vão utilizar um tubo com gel separador. Outras não, ou tanto faz, né? E logo embaixo a gente vai ter o coágulo que em função de ser um tubo sem anticoagulante, a cascata de coagulação ela é ativada e o coágulo se forma. E mais uma vez, por serem compostos por células que são mais pesadas do que esse líquido, e eles tendem a se depositar no fundo. Aqui é só para mostrar mais duas imagens que sofreram, de microscopia eletrônica, que sofreram algum tipo de tratamento, né, para dar essa questão de cor e conseguir perceber o destaque e a diferença entre as estruturas. Nós temos as hemácias, que estão sinalizadas, em cima elas estão em abóbora, embaixo em rosa. Nós temos agora as plaquetas, que são bem discretas, as plaquetas ativadas após o processo de coagulação, e por isso ela começam a liberar os seus pseudópodos, né, e formam essas tramas de fibrina. Nós temos essa cascata toda, essa teia toda, né, melhor dizendo, que são as fibrinas. E aqui na imagem inferior, igual lá nas primeiras imagens que a gente viu, a gente tem um linfócito ali escondidinho na parte inferior. É só para uma questão de curiosidade para a gente poder ver. Como falamos anteriormente, o sangue ele tem diversas funções, né? Algumas a gente já começou a comentar, que é a questão da homeostasia, ele atua nesse sistema tampão, né? Fazendo esse equilíbrio ácido-básico e consegue manter esse pH em torno da normalidade, participa do processo de coagulação, evitando sangramentos, também participa da termorregulação, mantendo a temperatura corporal estável, além de transporte de agentes de defesa, né, de células de defesa, estruturas de defesa que protegem o nosso corpo contra invasores, micro-organismos, de proteínas estranhas ou até mesmo de células que podem ter sofrido algum tipo de alteração, como por exemplo as células cancerosas. Dentre outras funções, ela também ajuda no carrear, né, no direcionamento dos hormônios até os seus sítios onde eles vão fazer as suas funções, outras substâncias que também regulam determinadas atividades corporais, celulares, teciduais,
Também consegue distribuir os nutrientes para o resto do corpo, assim como o oxigênio, seja de forma direta ou indireta para essas células. Também contribui para que esses produtos da degradação desse metabolismo, né, e o próprio gás carbônico a gente consiga ser excretado, né? Então, essas são algumas das funções do sangue. Mais uma vez, a gente fez uma contextualização sobre o tema e eu achei importante porque isso vai mostrar para a gente a importância que a gente precisa ter com relação à coleta desse material, para que ele tenha quantidade e qualidade para sofrer uma análise e que ele possa ter resultados que contribuam de alguma forma para o tratamento do nosso cliente, né, do usuário. Então, quando a gente fala sobre coleta de sangue ou tiragem de sangue, também é um termo, uma expressão que também é comum na literatura, a gente está falando de flebotomia. Flebotomia é um termo que, se a gente for buscar o dicionário, ele vai dizer que é uma incisão, uma sangria venosa. Então, flebotomia no sentido de incisão de veia. Então, flebo, veia, tomia é um termo que significa, é um sufixo que significa corte e incisão. Então, quando a gente fala de flebotomia, a gente pode estar falando de tiragem de sangue que podem vir de capilares. Então, a gente tem a coleta digital, que vocês devem já ter visto sobre a questão por exemplo, da coleta de sangue para poder fazer uma glicemia capilar. Esse é um exemplo. A coleta de sangue de calcânio é muito comum no teste do pezinho em crianças. A perfuração de lóbulo do ouvido, que é raro fazer esse tipo de coleta, mas é possível. Um dos exames que a gente pode fazer desta forma é para um coagulograma. Sangue retirado das artérias, que é o famoso coleta de sangue arterial, e o sangue coletado nas veias. A forma de obtenção que a gente tem desse sangue, dessa amostra de sangue, ela pode ser através de catéter intravasculares que estão inseridos previamente, ou através de uma punção direta de algum desses vasos sanguíneos. Aqui a gente tem uma imagem de alguém coletando à esquerda, coletando sangue diretamente do catéter. É um catéter duplo lumen, um catéter venoso central, onde a ponta desse catéter ele está no terceiro espaço intercostal, na veia cava superior. Ele é utilizado em pacientes que têm fragilidade ou que têm uma necessidade de grandes volumes em função da delicadeza do caso. Então, geralmente, pela durabilidade desse catéter e a tranquilidade que ele tem, e a incompatibilidade, às vezes, de infusão de determinadas soluções que são irritantes às veias ou que podem fazer algum tipo de agressão, necrose, né, lesão tecidual, são colocados catéteres profundos, né, catéteres centrais. Então, esse é um exemplo que é só para a gente poder recordar. E à direita nós temos um exemplo de uma coleta de um sistema a vácuo, que provavelmente vocês já devem ter visto, que é uma das formas que a gente tem. Então, seriam dois exemplos que a gente traz. É só para a gente lembrar que a questão do... Lembrar não, para a gente citar, na verdade, porque a coleta de sangue em catéter profundo é uma prática muito comum. Mas se a gente for olhar os documentos da Anvisa, ela não recomenda a coleta de sangue através de catéteres venosos centrais. Né? Parece meio contraditório, mas assim, nem sempre tudo que é preconizado em termos do que é o correto, na prática é possível colocar em função da situação clínica do cliente, né? E isso impede que você consiga fazer retiradas de sangue diretamente do vaso, então você acaba tendo que utilizar o sangue retirado a partir do catéter.
Mas, em função do risco que se tem para infecção, principalmente por patógenos, né, de micro-organismos existentes, é uma prática que não é recomendada pela Anvisa. Brincadeiras à parte, mas é só para a gente poder descontrair, mas isso é algo importante, né? Tendo que fazer a coleta do sangue do catéter, é importante a gente ter muito cuidado com relação à antissepsia, por conta exatamente disso, da possibilidade de você estar contribuindo para que esse cliente mais tarde ele venha fazer um quadro de sepse, porque aquilo ali é um catéter que está em pleno vaso central, né? Ele está na veia cava superior. Então, qualquer micro-organismo que seja injetado ou inoculado dentro desse catéter, dependendo da capacidade que esse cliente tenha de fazer defesa frente a esse micro-organismo que adentrou a sua rede sanguínea, ele pode evoluir por uma sepse e vir a óbito. Então, é muito sério essa questão da coleta do catéter. Mas, infelizmente, o risco e o benefício são os que fazem com que a gente tome determinados condutos dentro de uma assistência, né? Então, não é o recomendado, mas não significa que não possa fazer. Então, fazer e fazer quando necessário e quando for feito, fazer da melhor forma possível para não levar nenhum outro tipo de doença que esse cliente já não tenha, né? Então, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Então, continuando, dentre os sistemas de coletas de amostra, a gente tem o que eles chamam de sistema fechado, onde a transferência do sangue ele ocorre diretamente do vaso para o tubo que vai ser levado para análise, né? Não precisa fazer nenhum tipo de manipulação, abrir frasco, nada disso. Aqui temos em imagem um sistema de coleta a vácuo, que também é um sistema fechado. Ele tem tanto em scalp como em agulha. E vocês podem observar que tem diferentes modelos, né? Cada fabricante dá o seu toque para fazer a sua diferença no mercado e chamar mais atenção, mas o princípio da formação, da composição desse sistema é igual para todos. Então, só para a gente poder ter conhecimento, não é necessário decorar, é apenas para vocês conseguirem entender, e entendendo como compõe as partes desses equipamentos, fica mais fácil na hora da manipulação, na utilização de forma correta. Então, nós temos aqui o sistema do dispositivo, né, de coleta a vácuo. Vocês podem ver que existe um dispositivo de segurança. O dispositivo de segurança, ele é preconizado pela norma regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho, quando a gente fala que não é para reencapar. Existem leis que preconizam isso pela questão da segurança do trabalhador, seja ele profissional ou aquele que trabalha na área de saúde. Então, eles pedem para que não ocorra desconexão ou reencape por conta dessa possibilidade de acidente, e em função disso também dispositivos com segurança eles devem ser oferecidos para que esse profissional ele possa utilizar e que na hora desse descarte ele não aconteça nenhum acidente com pérfuro cortante. Então, a gente tem um adaptador que vai acoplar essa agulha, né? E é uma agulha dupla nas duas pontas, então a gente tem a parte externa da agulha, temos o hub que é rosqueável, que vai se adaptar nesse conector de plástico, e temos uma manga de borracha que por dentro dela, a gente pode ver na imagem inferior à direita, que dentro dela tem uma agulha e que ela, ao encontro, quando você encaixa o tubo e faz pressão sobre o tubo, essa agulha, essa manga de borracha, ela se encolhe e essa agulha ela é exposta e fura a borracha do próprio tubo, fazendo com que o sangue passe do vaso para dentro do tubo, né? Então, é só para a gente poder entender como funciona, que aí fica mais fácil a gente conseguir manipular. Aqui a gente traz o scalp, que também funciona no mesmo esquema do scalp comum.
A única coisa é que ele vai ter um adaptador para essa coleta a vácuo e aí ele vai ser semelhante à agulha. A única coisa é que ele vai ter um conector Lui macho para conectar no conector Lui fêmea do scalp. E aí, mais uma vez, a gente vai ter o local, né, o hub rosqueável para poder adaptar o adaptador de coleta a vácuo, e aí você vai trabalhar da mesma forma, seja por agulha ou por gel. Só para lembrar que, apesar de não ser uma realidade nova, na verdade nossa, né, existem já sistemas de coleta fechado para sangue, onde é em formato de seringa. É uma seringa já pronta, você tem a agulha semelhante do sistema a vácuo, e aí você já conecta nessa seringa e essa seringa já é levada para o laboratório. Não existe a necessidade de você passar por um tubo de exame igual que a gente tem, o roxo, o azul, não tem necessidade. Ela já vai ser o próprio frasco coletor que vai ser levado para o laboratório para poder fazer a centrifugação, preparo da amostra e poder fazer a análise. E além do sistema fechado, nós temos o sistema aberto, que seria o oposto do fechado, né? Nessa coleta você tem a necessidade de você fazer ela em uma seringa num primeiro momento e posteriormente você passaria para o frasco de coleta que vai ser levado para o laboratório. E aí, com isso, a gente tem necessidade de manipular o sangue e, dependendo da situação, né, da forma de coleta, qual seja o material que esteja coletado, tem algumas literaturas que pedem que não rompa a borracha e sim que abra o tubo e que faça a colocação desse sangue, fazendo com que esse sangue escorra pela parede para evitar qualquer tipo de hemólise que possa contribuir nessa análise. Nesse sistema aberto são as formas tradicionais que a gente conhece, que é pelo sistema agulha-seringa ou pelo sistema scalp-seringa. Um ponto importante também que a gente precisa lembrar são as medições da agulha, porque o calibre correto da agulha, a gente vai ver mais para frente, ele interfere na qualidade dessa amostra que é entregue para o laboratório. Então, se a gente for lembrar lá da agulha, nós temos o canhão, temos a haste da agulha, lembrando que essa haste é um tubo metálico vazado, então a gente tem como mensuração o comprimento dela e o diâmetro externo, que aí esse diâmetro externo a gente está se referindo ao calibre, né, a grossura dessa agulha. A gente tem dois sistemas de medição, né, de mensuração dessa agulha. É o sistema métrico que a gente usa aqui, que é em milímetro, e o sistema inglês que utiliza polegadas e Gauss, né, que é uma medição inglesa que leva em consideração o diâmetro, né, dessa estrutura. Então, a gente pode ter essas duas formas, então é muito comum vocês falar, pega um gel com 24, quando a gente está falando 24 a 24 Gauss, né? É um tamanho específico de uma agulha, um calibre, melhor dizendo, específico de uma agulha, de um scalp, né? Mas também a gente pode se referir em milímetros. Só lembrando que o sistema métrico, ele é calibre e comprimento, né? Então, isso significaria que, por exemplo, a gente tem aqui na nossa imagem uma agulha 30 por 8, que habitualmente a gente, né, tem essa expressão, ela na verdade é uma agulha que tem 0,8 milímetros de calibre, né, de diâmetro externo, com 30 milímetros de comprimento. E aí nós utilizamos, eu também aprendi assim, né? A gente usa a expressão de 30 por 8. Não sei se é porque a gente tem uma certa dificuldade em trabalhar com vírgulas, com zero, e se surgiu essa lenda e a gente faz essa inversão. Então, quando a gente fala 30 por 8, a gente desloca, né? O 30 é o comprimento e o 8 seria o calibre, né? O calibre 8, né? Calibre 6, que a gente utiliza. Então,
É só para a gente fazer essa diferenciação, porque é importante a gente fazer a escolha de uma boa agulha na hora do momento da coleta, porque não é só coletar por coletar. Tem que coletar e ter qualidade para que esse sangue seja analisado. E um sangue hemolizado não se pode fazer nenhum tipo de exame. Então, por isso que não adianta a gente usar uma agulha fininha, porque a gente está com piedade, com dó, né, daquele cliente, se não vai ajudar, né? Furar à toa esse sangue, provavelmente ele vai ser rejeitado e vai voltar para você com a orientação de que tem que colher o novo sangue. Então, você expôs esse cliente a uma dor desnecessária, talvez várias tentativas para colher um sangue e de nada adiantou. Por isso que é importante a gente saber qual o instrumento adequado a gente precisa utilizar na hora da coleta. Então, continuando de calibres adequados para coleta de sangue, quando a gente fala de scalp, né, butterfly ou borboleta, como popularmente ela é referida, nós temos a possibilidade de utilizar o scalp de 21, né, Gaucho 21, 23 e o 25. O 25, algumas literaturas colocam como possibilidade para a coleta em clientes apenas em situações de difícil acesso, ou recém-nascidos, né? Pessoas que têm uma fragilidade capilar. Mas, do contrário, se utilizar o 21 ou o 23, tá? Que você consegue ter uma amostra com melhor qualidade. Não podendo, lança a mão do scalp 25. E aí eu trago para vocês, só por uma questão de curiosidade, a questão dos tamanhos e o calibre, né? Do comprimento e o calibre de cada um desses scalpes, mas não há necessidade de vocês decorarem, tá? Isso é algo que vem na própria embalagem, então não há necessidade nenhuma. Apenas entender como funciona e quando alguém fizer a menção sobre alguns deles, você saber o que está se falando. Então, onde é que vem 21, 23 ou 25, né? Scalp 25, Scalp 21. Só lembrando que os scalps, quanto maior, né? Quanto maior o número, a numeração desse scalp, menor é a agulha, né? É decrescente. Então, lembrando sempre que essa numeração significa Gauss. E que para scalp, ele sempre, curiosidade, né? São sempre números ímpares. Outra coisa também que eu não me entendo, por que é ímpares, né? É curioso. E Gelco a gente vai ver que é par, né? Gostaria de saber, se alguém souber, me conte. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os calibres adequados de agulha, né? Seja do sistema vácuo, seja a agulha normal para utilizar no sistema agulha seringa. Lembrando que para agulha, o ideal é que a gente utilize o Gaucho 23, 22 e 21. Só que dentro desses três tipos, desses três tamanhos de agulha, existem algumas variações dentro dela em relação ao tamanho, né? Então, o Gaucho 23 a gente tem apenas uma versão, que é de um comprimento de 25 milímetros. Já o Gaucho 22 a gente tem a possibilidade de ter uma agulha de comprimento de 25 e 30 milímetros. E no caso do Gaucho 21 a gente tem a possibilidade de ter de 25, de 30 e 40. Essas agulhas de 40 por 8 e 25 por 6, elas são mais incomuns da gente encontrar nas nossas unidades de estágio, mas elas existem no mercado médico hospitalar, né, de equipamentos hospitalares, e possa ser talvez que onde você trabalhe, você possa encontrar essas agulhas, mas nesses campos que a gente vai é um pouco incomum, mas é só para a gente sinalizar que elas existem, ok? E aí, mais uma vez, eu trago abaixo uma tabela fazendo essa comparação desses sistemas métricos que a gente usa em milímetros e o sistema inglês que é em Gauss e polegada. Então, eu trago a forma como a gente usa de expressão, né, que é o 25 por 6, 25 por 7, e trago qual é exatamente o calibre e o comprimento em cada um desses sistemas.
E aqui, para a gente finalizar essa primeira parte de hoje, é só para a gente lembrar que não há necessidade de você decorar. É claro que conforme você vai utilizando os equipamentos, você acaba decorando qual é a cor e qual é o tamanho daquele calibre de agulha. Então, mais importante é você saber identificar na embalagem primária desse equipamento. Então, em geral, no equipamento em si também vem gravado, vem em alto relevo, o gauche que ele representa, em geral no scalp pelo menos, na agulha nem tanto, mas esses sistemas de cores eles são universais, então a cor verde, a cor azul, a cor preta, elas sempre vão representar o mesmo tamanho de calibre para todas as marcas que existirem, tá? Então basta você olhar na embalagem que você vai conseguir descobrir qual é o tamanho dela. A única coisa, lembrando que a gente faz essa inversão e a gente come a vírgula e o zero, mas aí você já consegue entender que o 25 por 7, o valor maior é o comprimento e o valor menor é o calibre dessa agulha. E quando a gente fala de 7, a gente na verdade está falando 0, o número que a gente fala, né? Então, se é 7, é 0,7 milímetros de diâmetro desse dispositivo agulhado, tá? Então, é só mais uma curiosidade, mas é um ponto importante que nos ajuda na hora da gente pegar e selecionar o material, né? Separar o material para a gente poder fazer os procedimentos.